Olá, meus amigos, aqui é Francisco Aguilar, nós estamos aqui nos estúdios da Jarfel Saara e nós estamos no quadro Ideias e Negócios, mais precisamente num quadro especial que nós abrimos dentro dessa programação, sendo perguntas e respostas. Isso tudo para que a gente possa dar a você, nossos ouvintes, resposta às suas dúvidas nas lives que nós vemos apresentando, tá? Dentro das páginas da Saara ou da Jarfel, você vai poder encontrar um quadro chamado Perguntas e Respostas. Ao meu lado, nós temos aqui o Mike que está me auxiliando. Tudo bem, pessoal? Então, o Mike vai fazer o seguinte, ele vai me vendo aí no nosso notebook o que houve de relato numa live que nós tivemos aí no passado, agora, poucos dias atrás, no dia 3 de abril de 2020, onde nós tínhamos ali um quadro muito importante que era apresentado por mim, junto com dois parceiros fundamentais nas perguntas que vão acontecer hoje. Um deles era o engenheiro Rodrigo Braga, lá de Anápolis, e o outro o arquiteto Silvio Juno, que está aqui em Campinas. Ambos são parceiros há mais de 10 anos, o Silvio Juno já está com a gente quase há 20 anos. E dentro dessa live que nós tivemos aí, nós tivemos muitas perguntas e nós deixamos de responder, e é nesse momento que a gente vai poder te dar retorno às perguntas. Só para você entender, né? Nós tivemos muitas perguntas repetitivas, né? Tivemos muitas perguntas na live que a gente não conseguia responder porque eram muito repetitivas ou que a gente já tinha respondido em outras lives. Por isso que a gente está fazendo isso hoje. Bom, então hoje nós vamos pegar a pessoa, não é verdade? Isso. E vamos responder, e aí vocês podem acompanhar. É lógico, não deixa de clicar aí embaixo no que é os nossos seguidores, né? Para que a gente também possa, nas próximas lives, você estar recebendo as próximas que vão acontecer e você participar com a gente. Ciente que durante a live nós nunca vamos estar respondendo as perguntas, porque perde o tempo da programação e ela é muito importante. Mas esse quadro vai estar sempre aparecendo nas páginas da Jarfel e da Saara, não é isso? Isso mesmo. Bom, sempre lembre de seguir nossas redes sociais, não se inscreva-se aí embaixo no YouTube e nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Isso é muito bom, muito bacana mesmo. Mas me diga uma coisa, quem foi a primeira pergunta que a gente temos aí para poder falar a resposta? Vamos lá, a primeira pergunta na live foi do Sandro Saraiva. Ele mandou da seguinte forma: bom dia. Moro na Inglaterra e gostaria de mais informações a respeito da máquina de blocos industrial. Ele quer abrir uma fábrica em Betim, Minas Gerais. Ora, o Sandro Saraiva está lá na Inglaterra, está ouvindo a gente, então isso é um bom sinal, sinal que nós estamos indo longe, não é verdade? Isso mesmo. Bacana, bacana, bacana. Sandro, é o seguinte, veja bem, o que eu lhe aconselho é que você salve o meu contato pessoal, porque ele é uma resposta muito ampla, muito técnica, tá? Porque quando você fala de uma máquina industrial, nós temos uma máquina hoje que está em evidência, que é a super industrial, 6.4, é uma máquina hidráulica com motovibrador auxiliar de compactação, injetor automático de tábua, é um investimento em torno de R$120 mil. Mas essa resposta é muito curta, não seria decente eu falar assim pelo seguinte: na prática, você depende de uma correia transportadora, você depende de um misturador, você pode ter a opção de colocar um robô pulverizador na frente, não é verdade? Isso. E o que eu gostaria de te dar uma atenção especial é no seguinte: quanto custa a fábrica e não a máquina, tá? Porque hoje a maioria pergunta quanto custa a máquina. Tudo bem, custa 120 mil, eu posso te parcelar isso, eu posso fazer um plano de locação, existem 1000 formas de se pagar isso, BNDES, Finame, Progé, Banco do Amazonas, tá cheio de banco aí querendo financiar mercadorias, tá? Só que vale a pena você entrar em contato com o meu número pessoal, que é o DDD de São Paulo 11, e o meu número é 999760061. Repetindo, 11 999760061. E aí, com certeza, eu vou poder dedicar um tempo especial para você, para que você conheça não só a máquina,
mas sim a fábrica montada. Você vai ter noção de logística, você vai ter todo um respaldo técnico, você vai passar a receber vídeos atualizados das máquinas. Vai ser uma consultoria particular para você. E isso é muito legal, cara. É uma forma da gente tratar você com respeito que está aí na Inglaterra e que pretende regressar aqui para o Brasil, não é verdade? Isso. E vai ter bons resultados de sucesso, porque a gente está aqui para te apoiar. Bom, acho que estamos respondidos para o nosso amigo, né? Vamos para a segunda pergunta. Vamos para a próxima então, seu Francisco? Vamos lá. Seu Ivanderson Alves, ele mandou da seguinte forma: vejo em todo o Brasil um grande questionamento sobre o ferro usado no grout. Sobre a sua opinião, qual a bitola que deve ser usada para o grout? Oi, Ivanderson, olha, quando nós falamos da bitola do ferro, uma coisa é muito interessante, eu vou depender da minha calculadora, só para você ter uma noção, é o seguinte: a gente costuma trabalhar em cima de uma palavra chamada polegada, tá? É uma referência mundial. Uma polegada é 25,4 milímetros, ok? Para que você identifique os ferros por milímetro ou polegada, aí você escolhe. Na prática, como que você chega à bitola? Você pega o tamanho do furo, quadrado ou redondo, vamos dar um exemplo, 60 milímetros. Olha, uma calculadorinha na mão, muito importante. Pode ser simples, não precisa ser universitária não. Você vai pôr aqui 60 milímetros, tá? E você vai dividir por um número mágico chamado número 8. O número 8, você dividindo por 8, vai dar um resultado de 7 milímetros, ok? Quando você vai procurar dentro da tabela de espessura de ferro, 7 milímetros está muito próximo a 1/4, tá? Então, 1/4 é teoricamente 6,25. É preferível você pôr a menos do que pôr a mais. Por que a mais não pode ser colocado? Imagina que você coloque um ferro de 3/8, que está entre 9 a 10 milímetros. O poder de expansão do ferro é muito superior ao concreto e ao próprio tijolo em si, tá? O que vai acontecer? A dilatação do ferro vai fazer com que ele rompa o concreto que está em volta do ferro e ao mesmo tempo você vai trincar o tijolo. E o que vai entrar nessa brecha que você abriu, nessa fresta? Vai entrar o ar. E o ar traz o que consigo? A umidade. Quando a umidade chega no ferro, que ficou desprotegido pela expansão, olha o que vai acontecer. Ele começa a enferrujar e ele começa a expandir cada vez mais. Ele começa a crescer ali dentro. Só que a água entra, ferro apodrece, enferruja, para se falar logo a verdade. Não é num prazo curto, nós estamos falando em muitos anos. Mas vai chegar um momento que esse ferro chegou todo corrompido, vai chegar um momento que ele vai se separar e vai perder a função dele estrutural. Então, gente, vem comigo aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês como funciona isso daí na prática. Considere uma medida de 1 polegada, tá? 1 polegada, 25,4, ok? Vamos considerar que um furo que seja redondo, que ele tem aqui como exemplo 60 milímetros, ok? Então esse 25,4 é milímetros, tá? O que você faz? Você vai dividir isso por 8, ok? E o seu resultado é alguma coisa, considerando 25,4, tá? Que é 1 polegada, 60 milímetros, que é o tamanho do furo dividido por 8. Então você vai chegar a um resultado de mais ou menos 7 milímetros, ok? Bom, quando você pegar 25,4, tá? E pôr o ferro de 1/4, você vai descobrir que você tem 6,25. 6,25 está muito próximo a 7 milímetros, ou seja, está a menos, ok? Se ele está a menos, ele serve para nós. Se ele está a mais, ele não serve. Por quê? Se eu tivesse um ferro chamado 3/8, que é aproximadamente 9 milímetros, um pouco mais, quando ele entrar aqui dentro do núcleo, olha bem, o volume do ferro vai ser muito grande e a expansão dele vai fazer com que ele estoure. Imagina que aqui você tem um tijolo, tá? Nesse tijolo você tem 2 furos, tá? E esse ferro aqui dentro, ele vai expandir e vai trincar o tijolo. Essa fresta que ele abre,
ele trincou o concreto também, trincou o tijolo e aqui dentro você vai ter o ar. E o ar entrando até o ferro vai trazer a umidade. Trazendo a umidade, ele começa a criar ferrugem, ele começa a se expandir. E cada vez ele trinca mais, vai chegar um ponto que o ferro, no futuro, vai se romper. De qualquer maneira, ninguém vai estar preocupado com se romper de imediato. Nós estamos preocupados com a estética. Porque imagina, cara, uma parede torta, que ridículo que não fica. Né? Uma parede trincada, uma parede fora de plumo. Você fala, mas dá para tirar do plumo? É lógico que dá para tirar do plumo. Quando você começa a romper o ferro, a estrutura que ele começa a estufar lá dentro, você mexe com toda a estrutura da obra. Você pode comprometer uma obra por colocar um ferro errado. Nos meus estudos feitos nesses 48 anos sobre a parte dos tijolos modulares, sobre o sistema construtivo modular, eu diria que vale a pena colocar um ferro mais fino do que um ferro mais grosso. Tanto é que se você puder colocar um ferro de 6.4, que é o 6,25, vamos falar, né? Que é o ferro de um quarto de polegada, seria o ideal. Se não, você pode colocar um ferro de 5, um ferro de 4, mas nunca a mais. Espero que nesse caso nós já tenhamos respondido essa pergunta. E vamos fazer o seguinte, vamos retornar aqui a nossa... Então, São Francisco, a terceira seria do Anderson Magalhães. Anderson? Isso, o senhor Anderson. Ele mandou da seguinte forma. Bom dia, dê mais detalhes sobre o arranque. O arranque. Gente, vamos lá. Quando ele está falando de arranque, é a saída do ferro que vai ter dentro. Vamos voltar de novo lá para a mesa, para a nossa lousa, né? São Francisco, só explicando melhor para as pessoas, o que seria o arranque? O arranque, na verdade, é o ferro que está saindo lá da base do alicerce, onde você vai formar dele uma microcoluna, tá? Que não é estrutural, e sim estruturar a obra, tá? O arranque é como marcar o ponto certo da onde vai sair o ferro. Ou seja, um pedacinho de ferro que dele vai continuar as barras de ferro até chegar na laje da casa, no segundo, terceiro, quarto, 10º pavimento, tá? Certo. Isso é um arranque. Então, o que é um arranque? Para você chegar a um arranque, você primeiro tem que saber o seguinte, olha, vamos dar um exemplo de uma obra simples de tudo, ó, um caixote, tá? Externo. E vamos falar que tem aqui 6 metros por 8 metros. A parte casca da casa. Sem um projeto, você não marca nem arranque, você não marca nada. Então, como que a gente trabalha? Dentro daquelas tabelas nossas, que nós começamos a marcar, primeiro o seguinte, vamos dar um exemplo que aqui fosse um banheiro, tá? Vamos dar um exemplo que aqui nós tivéssemos um quarto, outro quarto, e aqui é uma sala. Esse é o tipo da casa que é muito fornecida pelo governo do estado de São Paulo, pelo governo do estado de Minas. Essa é a famosa casa popular, tá? Geralmente nem 6x8 não era, é 6x6. Mas vamos trabalhar em cima disso aqui, tá? Vamos imaginar que eu tivesse aqui um banheiro, que ele desse espaço aqui, 3 metros para cá, 3 metros para lá, eu tenho um corredor de 1 metro, então vai me sobrar um espaço de 2 metros por 1,5 metro aqui, ok? Um banheiro bom, 2 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Bom, se você tem isso daqui, então me sobrou 6,5 metros aqui de parede, nesse cômodo, que ele é um cômodo híbrido, onde você vai ter uma sala conjugada com a cozinha, estilo americano. Lógico que aproveitando esse espaço que nós temos uma caixa d'água, a gente vai colocar aqui a pia da cozinha. Aqui dentro, muito provavelmente, você vai ter uma porta abrindo nesse sentido. Tá? Desse lado de cá, a pessoa costuma colocar um lavatório, uma bacia de banheiro, tá? E geralmente ele tem um box aqui, tá? Imaginando que 0,5 metro por 0,5 metro ainda me sobra um box grande de 1 metro, aquele que você ainda abre o braço, tá? Não é pequeno não. Bom, vamos determinar que isso é a nossa casa, tá? Então, só para efeito de estética, vamos deixar aqui mais bonitinho um pouquinho. E vamos falar, bom, agora que eu sei onde está a planta da casa, o tamanho da maquete, vamos falar assim, você começa a pôr os arranques, que é a pergunta do nosso amigo é o Anderson, não é isso? Anderson. Isso, Anderson é o seguinte, você começa a primeiro marcar a obra pelos cantos. Isso é um canto, ó, vai 1 ferro, 2 ferros, 3 ferros. 1 ferro, 2 ferros, 3 ferros, tá? Aqui é um cantinho também, 1 ferro, 2 ferros, 3 ferros, 1 ferro, 2 ferros, 3 ferros, 1 ferro, 2 ferros, 3 ferros.
A partir daí, você vai marcar os pontos que a parede chega na outra principal. Você lembra do projeto casca inicial? Então, aqui nós temos um ferro para cá e um ferro para cá, e ele é posto um grampo, como nós já demos como exemplo, para poder travar essa parede na outra. Nada de enfiar o bico do tijolo ou do brasileirinho lá dentro, tá? Fica a parede principal, a interligação chega, uma coluna aqui, outra coluna aqui, o grampo unindo ela a cada meio metro. Feito isso, você vai descobrir que você tem uma interligação aqui, você tem uma outra interligação aqui, você vai ter uma outra interligação aqui e você vai ter uma outra interligação aqui, tá? E aqui embaixo você vai matar outra. Então, quando você seguir essa sequência de marcar primeiro os cantos, depois as interligações, em seguida você tem que entender o seguinte: para entrar numa casa ela tem que ter uma porta, é óbvio que tem que ter uma porta. Então essa porta ela abre para cá, certo? Então você tem que ter uma coluna aqui, uma outra coluna aqui, nessa porta uma outra coluna, outra coluna, outra coluna, outra coluna. Você viu que nós temos uma sequência. Primeiro o canto, depois a interligação, depois nós vamos para a porta e finalmente nós vamos para a janela. Então se aqui nós temos no banheiro uma janelinha de 1 metro, já que ele tem 1,5 metro, lógico que você vai ter uma coluna, outra coluna. Nessa janela da frente nós temos também aqui uma outra janela, geralmente eu coloco ela em destaque, tá? Então nós temos aqui uma coluna, outra coluna. Só que se essa janela passar de 1 metro, nós temos um ponto interessante que é uma coluna interrompida, que ela chega no meio da janela, morre e depois ela nasce novamente. O que seria isso? Olhando um espaço que você tem uma janela aqui no meio, você sabe que você vai ter uma coluna aqui, uma coluna aqui, uma que vem aqui e ela é interrompida porque você tem um vão. Automaticamente ela dobra na canaleta. E depois na canaleta superior à janela, que também por coincidência é a mesma altura da porta, tá? Ele vai ter o que nós chamaríamos de continuidade. Então uma barrinha torcida continua para cima e vai dobrar lá em cima da laje todas essas barras de ferro. Bom, por que é importante você saber aonde inicia-se isso daí para falar como que nasce uma coluna, não é verdade? Então, apagando essa parte para poluir menos o visual, nós chegamos a uma seguinte conclusão. Primeiro que o projeto se lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então aqui nesse espaço que sobrou de 6,5, é óbvio que eu vou ter 1, 2, 3, 4, então vamos lá. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros é pouco, então eu tenho que pegar vãos de 1 metro em 1 metro, e você vai colocando vãos de 1 metro em 1 metro. Chega nessas paredes, você faz a mesma coisa. Se o espaço é 2 metros, é óbvio que vai estar no meio. Aqui não vai nada, porque você já tem um corredor de 1,5 metro, mais ou menos, 1,20 m, 1 metro que seja. Nesse cômodo que tem 3 metros, você vai ter com certeza 2, tá? Aqui, aqui. Só que veja bem, onde que está a janela desse quarto? Né? Por coincidência, está lateral. Por que ela está lateral? Porque ela estando lateral me dá condições de continuidade dessa obra de uma manhã depois de eu poder ampliar ela. Se eu jogar ela aqui no fundo, acabou a obra. Não tem como ela ter sequência. Só que essa janela do quarto também ela é representada por um xizinho no meio, como é aqui da sala, um xizinho no meio, para dizer que tem aquela famosa coluna que sobe e para. Nesse quarto da frente, nós poderíamos estar trabalhando aqui com uma janela também de 1,5 m, com uma coluna em X, que também para e sobe. Mas, considerando que o vão nunca pode ultrapassar de 1 metro, com isso você já consegue saber exatamente, olha, quantas colunas vai nessa obra. Por volta de 50, sem fazer muito cálculo. O mais interessante, cada coluna dessa, a compressão, desde que posto a canaleta na altura certa, que seria o seguinte, ó. Vamos voltar de novo a planta da frente aqui, ó, tá? Nós temos aqui uma janelinha da sala. Nós temos uma porta. E nós temos a janela do quarto. Não se esqueça que quando você tiver com a obra a 1 metro de altura, você vai ter uma canaleta, que ela não passa pela porta, ela é interrompida, olha, veja bem, na coluna que passa aqui na lateral, ó.
uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, aqui e aqui. Aqui tem uma que vem, ela morre, aqui ela nasce e vai lá em cima, aqui é a mesma coisa, vai para cima, morre aqui. Só que você tem uma outra canaleta que passa sobre a porta e a janela. Então lembrando que aqui é a porta, né? Vamos pôr o pezinho para você não lembrar, para não esquecer, e aqui temos o J da janela, tá? Nós temos uma obra toda amarrada. A seção nunca ultrapassa 1 metro. Se ela não ultrapassa 1 metro, um grout desse, ele representa quanto? Ele representa 3 toneladas a compressão. Então, nesse painel que está aqui, olha, já que as minhas seções não passam de 1 metro, tá? Eu posso estar trabalhando com uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, só esse painel aguenta 24 mil quilos a compressão. Isso é um cálculo estrutural que você não deve ficar fazendo. Procura um bom engenheiro, um bom arquiteto, que ele vai te dar respaldo para esses cálculos da compressão, tá? Mas, agora que eu sei aonde que vai cada barra de ferro, olha bem como é que é complexa essa pergunta, não é tão simples de responder. Como nasce, na verdade? Como nasce um grout, como é que nasce uma coluna? Bom, já que você marcou tudo isso, é a hora de você vir fazer toda uma valeta beirando a casa, de preferência mais ou menos 15 a 20 centímetros de largura, porque o tijolo tem 12,5 ou o brasileirinho 12,5. Nessa valeta, ela vai ser simbolizada assim, olha. Eu vou apagar tudo para poder facilitar o entendimento. Eu faço, o nível do terreno é esse. Eu abro uma valeta, aonde está passando o quê? A parede. Dentro da valeta eu coloco o quê? Bem nivelado aqui embaixo, bem nivelado, ela vai ter, vamos falar, 20 centímetros por 20 centímetros de profundidade. Eu vou e coloco um tijolinho assentado no longitudinal, acompanhando a sequência da parede, ok? Quando eu coloco o tijolinho, eu já sabendo com aquele projeto anterior onde que vai cada grout daquele, onde vai sair cada ferro daquele, eu vou pôr um arranque de ferro, tá? Mas a princípio, para o arranque de ferro não ficar solto, cai para lá, cai para cá, uma barrinha de ferro fininha, mais ou menos como se fosse 3 milímetros, eu injeto ela vai entrar no chão. Só para estabilizar. Eu pego um pedaço de ferro, imagina você, uma barrinha de ferro de 1/4, mais ou menos com 40 centímetros e uma pontinha só virada, uma ponta pequena virada. Aí eu venho e coloco essa pontinha virada aqui, subindo, e ela vai passar para cima, ok? Como ela tem por volta de 50 centímetros, óbvio que já nessa altura, já perdeu quase 10, ela está amarrada aqui, ó, nesse ferrinho referência, tá? E aí você tem um arranque, você marcou o ponto de saída da obra. Uma vez feito isso, você já tem 50 graus, você tem 50 pontos marcados. Qual é o próximo passo, que é o mais importante, que é um complemento a essa pergunta? É você ter barras de ferro com 1,70 m mais ou menos, tá? Qualquer pessoa de baixa estatura consegue encaixar um tijolo. E você vem e coloca essa barra de ferro aqui até 1,70 m, ok? Só que uma coisa que é importante, nunca coloque um ferro do lado do outro e amarre só. Você tem que ter essa ponta torcida, ligeiramente amassada, como essa daqui também, ó. Você pode torcer ela, e aí sim você faz o amarramento dela, tá? Então você tem 2 amarramentos. O primeiro que acontece no pino de referência, que é uma barrinha de ferro de 3 milímetros. Depois aqui você tem o arranque com ferro de 1/4. E aí você vai pôr o verdadeiro ferro, que é a estrutura que vai subir, tá? Isso faz com que você tenha uma marcação extremamente precisa, porque você falou nos ferros. Mas e o cano de água? Eu tenho que saber onde que ele sai. Então, nesse momento que eu pus aquela cópia da casa, aquela primeira fiada copiando a casa, eu verifico se a modularidade está perfeita, se o cômodo é aquele cômodo que eu quero realmente.
Eu coloco os pontos de água, porque você sabe onde vai ter a alimentação da água da rua para a caixa d'água, você vai saber onde vai descer a água do lavatório, da pia da cozinha para o esgoto. E esses canos, eles já são pré-fixados lá embaixo, aqui na fundação, ó, tá? Então ele vai subir aqui para o lavatório, ele vai vir da rua lá, ele vai alimentar para a caixa d'água, ou seja, você vai colocar uma fiada de tijolo e você vai fazer o que eu chamaria de um carbono, uma cópia, para não ter erro, tá bom? Eu acredito que isso já foi suficiente para poder responder, não é isso? Qual é a próxima que nós temos? A próxima é do Ivanderson Alves. Ivanderson Alves? Isso, ele está perguntando qual o parâmetro de cálculo para saber a resistência do grout. Olha, meu amigo, na verdade, filho, eu preferia que você pensasse numa coisa. É um ato de muita responsabilidade. Isso não pode ser para curioso, isso tem que ser feito, desculpa o termo curioso, tá? Para pessoas que vão se aventurar. Eu prefiro que você trabalhe sempre com um profissional habilitado, que é um engenheiro, um calculista. Só para você ter uma noção do que eu vou te falar. Não é qualquer engenheiro, não é qualquer arquiteto, não é qualquer, sabe, mestre de obra que sabe calcular isso. Existe dentro da engenharia e da arquitetura uma especialização para cálculos estruturais, tá? Eu dei para você uma referência que é num furo de 60 milímetros, um ferro de 1/4, que suporta a 3 toneladas de pressão, mas quando o vão não passa de 1 metro de altura, porque se fosse uma barra com 3 metros e não tivesse as canaletas a cada 1 metro, essa barra que aguentava 3 toneladas cai para apenas 1 tonelada. Então tem um monte de pormenores que tem que ser avaliado, inclusive a altura do pé direito, a necessidade de um tijolo duplo, uma parede dupla de ancoramento, tá? Então eu preferia que eu desse para você a seguinte opção. Procure um profissional habilitado em cálculos estruturais. Ele vai olhar desde a fundação até os seus grauteamentos, tá? Eu espero ter respondido, tá? Isso é legal, lembrando que o seu Francisco está falando, que é a segurança da casa, da construção que está fazendo, né, seu Francisco? Porque lá dentro você vai colocar vidas humanas, você não pode brincar, você não pode chutar, você não pode arriscar. Não se arrisca em nada, porque veja bem, uma coisa você aprendeu hoje, vendo as outras perguntas. Você não pode exagerar no ferro, que a gente fala assim, é o coeficiente de medo, né? Vou exagerar porque pôr no ferro grosso demais vai ficar bom. Mentira, não vai não. Pelo contrário, ele vai poder expandir, tá? E quando ele expandir, o que vai acontecer? Ele vai trincar e vai acabar estragando a obra. Se é para errar, ponha ferro para menos, tá? É óbvio que quando você não precisa de tanta resistência, sob responsabilidade do profissional, seja ele um engenheiro ou arquiteto, tá? Ou até um técnico de edificações, ele vai poder mudar o traço do grauteamento e isso pode cair bruscamente a resistência, tá? Também pode reduzir o ferro, certo, que também cai. Então é um conjunto entre ferro, espaço e traço, tá? E quando você fala em traço, gente, não é só 3x1, é 3x1 do quê? Tá? Pedra pequena, média, grande, tem que tomar muito cuidado, porque no nosso caso, que o furo tem apenas 60 milímetros, nós não podemos colocar uma pedra 1, nós temos que colocar um pedrisco, no máximo um pedrisco de 6 milímetros, tá? O que é 6 milímetros? Um grão de feijão. Se você colocar ali, vamos supor, uma azeitona, uma pedra 1, que é o tamanho de uma azeitona, não tem nem espaço para o concreto se acomodar e vai dar muita bolsa de ar, tá? Então você vê que uma pergunta puxa outras respostas, tá? Vamos lá, meu amigo. É legal falando dessa parte do pedrisco, que tem a espessura certa, né, seu Francisco? O pedrisco, no caso, ele não pode ultrapassar 6 milímetros, ele vai de 3 a 6. Abaixo disso, já é pó de pedra ou areia média, tá? Certo. Então, o que acontece? O pessoal fala, mas no Rio eu tenho o seixo rolado. O seixo rolado é aquele pedrisquinho branco, redondinho, mas também você tem que ver o tamanho dele, né? O que eu não aconselho para um grauteamento, porque toda superfície arredondada, ela não dá uma boa fusão, nesse caso, para fazer uma coluna, tá? Ninguém concreta uma laje com pedra, com seixo rolado, tá? Mas muito bem, vamos aí mais uma pergunta que nós temos aí. Ó, agora a gente tem a pergunta do seu Hipólito Oliveira. Hipólito Oliveira, vamos lá. Ele falou da seguinte forma, seu Francisco: vocês estão tendo aumento de demanda com sistemas modulares? Do tipo ecológico, por exemplo? Ivanderson, né? Isso, Hipólito, desculpa. Hipólito Oliveira. Hipólito Oliveira. Hipólito é o seguinte, deixa eu ser bem claro para você. O sistema construtivo modular,
nasceu com a gente aqui do Grupo Aguilar Jarfel Saara na década de 80 e a gente descobriu que a modularidade é o lado inteligente de se construir, porque você veja como exemplo, 4 peças de 250 milímetros não é 1 metro. Você fala, como que não é? Se eu somar, é. Não, é só que o tijolo tem uma folga de dilatação, ok? Essa folga é de 2 milímetros, então o que eu faço? Em vez de ter 250 milímetros, eu ponho com 248 e essa ponta fecha com 1 metro redondo. Isso fez com que os projetos, na mão de um engenheiro, de um calculista, de um arquiteto, de um técnico de edificação, passe a ser uma coisa real, precisa. Consequentemente, é uma obra que foi muito valorizada, porque você sabe exatamente aonde tem uma coluna, exatamente aonde passa um cano d'água, porque agora você não faz aquela obra só de risquinho, não, muito pelo contrário, você cria um book da obra apresentando todas as etapas da construção. Então o que acontece é o seguinte, a gente tem uma situação que é assim, você começa a pensar em todas as etapas de uma obra para poder chegar à palavra modularidade. E a modularidade são múltiplos. Vamos falar o que é um múltiplo. Um múltiplo nada mais é que se você pegar 100 milímetros, o comprimento é 200. Você vai ver isso em outros programas que nós temos aqui, né? Nas outras lives seguintes, tá? E o que vai ser legal? Você passa a desenhar e quando você olhar uma parede e você encontrar 40 tijolinhos, um atrás do outro, ou 40 brasileirinhos, você sabe que aquela parede tem exatamente 10 metros. Não tem esse negócio de um pouco mais, um pouco menos, o pedreiro pegar a colher, cortar, fazer aquela famosa gambiarra. As coisas são precisas. Isso quer dizer que mesmo que você tivesse embolsado, rebocado uma parede, se você puxar uma trena na medida, você sabe aonde está o furo vazio, aonde está o cano d'água, onde está passando a fiação com ou sem conduíte. E a modularidade, ela deu uma coisa que ninguém está valorizando. A gente até comentou isso sobre a live. Então, exatamente. Só que a modularidade tem uma pegada legal. Veja bem, nós estamos falando em saúde, numa época onde estamos falando em doenças, tá? Como o coronavírus, aí, que está, infelizmente, alastrando no mundo inteiro. A nossa casa, os furos vazios que não são ocupados por fio, por cano ou por colunas, que é a maioria, ela tem uma função de funcionar como se fosse uma chaminé na casa, como se fosse uma churrasqueira. Imagina uma churrasqueira na sua casa, lá no fundo do quintal, uma edícula bonitinha, sem chaminé. Quando você começasse a fazer o churrasco, saía todo mundo correndo, porque aquela fumaça ia impregnar o ambiente. As micro chaminés, elas são peças que chegam na laje, nós colocamos um dreno para a saída do ar. E nesse dreno ela leva o quê? Ela leva a umidade, então a sua casa não tem mais mofo, não tem mais ácaro, não tem mais fungo, não tem mais doença, gente. Pensa nisso. Olha que bacana. Você vai parar de ir no médico, ou você vai muito menos vezes no médico, você vai gastar muito menos com doença, o governo vai gastar menos com a saúde pública, não é verdade? Sim. Tudo por causa de centenas de furinhos que tem na casa. Você lembra daquele rascunho que eu fiz no começo de uma casa com 50 colunas? Se tem 50 colunas e ela é a cada 1 metro, imagina num tijolo que tem 25, que tem 2 furos, você vai ter no mínimo aí 200 micro chaminés que serve para passar uma fiação elétrica sem precisar... Bem mais rápido. Não quebra a parede, não é verdade? Não tem aquela agressão à parede de passar a talhadeira, passar a maquita, dar pancada que afeta tudo. Imagina que seja a gente quebrar toda uma questão de uma parede feita de e tijolo baiano. Você paga, né? O tijolo cerâmico que é o baiano, você quebra tudo, coloca o cano, chapisca tudo, mas você nunca vai deixar de ter uma parede quebrada. Gente, olha que legal. Essas micro chaminés que nós estamos falando aí, no mínimo, vamos falar 200 micro chaminés, você pode passar, além do ar, você pode passar o cano da água, você pode passar a fiação elétrica, você pode passar a sonorização, você pode passar uma rede de computador, porque você sabe que você não pode passar uma rede de computador junto com a energia elétrica, porque isso vai te dar interferência, não é verdade? Mas a qualidade de vida é a tecla que a gente bate. É isso que nós chamamos de modularidade, sistema consigo modular. Só que isso, gente, pensa bem, é o futuro do planeta. Isso hoje já são discutidos não só no Brasil, em diversas universidades, continente africano todo, tá? As universidades, como a Universidade de Ninho, lá em Portugal, já é uma realidade. Toda a América do Sul, tá? Ou seja, todo o planeta
terra, já se fala em modularizar a obra. Não tem mais aquele negócio de ter um cara ignorante, que não calcula nada, que vai com uma talhadeira e começa a quebrar tijolo e quebrar parede. Hoje a obra é a obra inteligente, tá? A ponto de eu dizer uma coisa para você. Em 1998, lá em Manaus, eu criei, junto com o governador Amazonino Mendes, você pode ver aí nas páginas da Saara, exatamente uma programação que nós construímos 30 mil casas, um programa chamado Minha Casa, que hoje acabou virando Minha Casa Minha Vida. Nasceu no solo de cimento, na modularidade. Só que o legal era que o cara chegava na obra nossa com uma caixinha de papelão, dentro ele tinha uma rede elétrica que ele pendurava no teto e ele alimentava os pontos como fosse o chicote de um carro, o chicote de uma embarcação. Olha que coisa bonita, como é que a obra está crescendo, como é que a obra está tendo outros valores hoje em dia, não é verdade? Sim. Então, isso é uma resposta à palavra modularidade. E não tem mais como escapar. Quem é que quer morar numa casa com fungo, com mofo, com doença? Ninguém. Tá? Se ele tem a opção de escolher, ainda mais, né? O mais bacana é que a nossa obra sai mais barata, porque ela é rápida para construir, porque dentro da modularidade, você tem nela um Lego, um Playmobil para construir, onde você ganha no tempo, na velocidade. E o caro da obra não é o tijolo, não é o ferro, não é a porta, nem a janela. É a mão de obra que é desperdiçada. Certo. E com esse negócio de modularizar, ainda acabou com aquelas histórias de caçamba de entulho, que vai pro entulho, que vai reciclar. Esquece, amigão. Antigamente, numa obra que ia 5 caçambas de entulho, hoje você sai com um carrinho de mão ou uma lata nas costas. Então hoje seria um lado racional de inteligente, né? Sem dúvida, não tenha dúvida nenhuma. Mais limpo, então? Uma obra limpa, uma obra pura, uma obra ecologicamente correta, uma obra racional e inteligente. Então, tá? Até para o pedreiro seria bom ele estar trabalhando ali, mas não tenha tenha dúvida, porque o pedreiro hoje que ia gastar numa obra, vamos falar, 100 dias para construir, e hoje ele pode fazer em 10, ele pode cobrar bem menos, catar muito mais obra e nunca vai faltar serviço. E nós vamos resolver um problema do planeta chamando falta de habitação, déficit habitacional, tá? Bom, tá respondida a resposta, tá aí, tá bem conclusiva, tá? Você tem mais alguma pergunta dessa live? Tem mais uma pergunta do Hipólito mesmo. O Hipólito mesmo? Vamos lá, Hipólito. Olha, ele fez a pergunta da seguinte maneira: quais as principais resistências dos clientes em relação ao sistema não convencional? E quais os seus argumentos para tirar as dúvidas? Bom, vamos lá, meu amigo. Você está falando de comparar um sistema inteligente, modular, racional, com um sistema troglodito, convencional, que ninguém tem nem o domínio da tecnologia. Ele fala até da parte de segurança para o cliente, para a gente passar para o cliente. Isso que é legal. Então, veja bem, hoje, se você for observar nas construções, principalmente na periferia do pessoal de menor poder aquisitivo, o cidadão pega aquele tijolo cerâmico, sai sentando com massa, e quem segura não é o tijolo, porque o tijolo só aguenta 1 MPa, enquanto o tijolo solo cimento é de 2 para cima, tá? O tijolo solo cimento não tem como pôr uma coluna, a maioria das vezes o cara constrói sem nenhuma coluna de verdade, é o famoso favela moderna, né? E aonde ele acaba fazendo uma sopradada em cima, e aquilo, por Deus, não cai. Porque se tiver um terremoto, como teve agora há pouco aí em diversos países, tá? Você vai notar que o chacoalho, o abalo sísmico, ele pode movimentar a estrutura, trincar e essa obra vir a cair e matar a pessoa. E não pensa que o terremoto é feito só pela natureza, ele é feito pelo homem também. Basta que na sua rua tenha um buraco e um caminhão passa, bate no buraco, o impacto, ele passa a vibração para casa e sai trincando toda a casa. Então ela é uma obra tradicional que não tem colunas. Quando tem coluna, por padrão mundial, num cômodo de 4x4, você tem coluna só nos cantos, mas no meio você não tem nada. Aquele é um painel solto, porque se alguém bater, ele acaba derrubando. E lembrando que o sistema modular ele é mais resistente porque ele forma praticamente um X na parede. Então... Sim, ele forma um X, ele fabrica as mini colunas. Se você radiografasse uma casa, você iria entender que mesmo que eu tirasse o tijolo, o brasileirinho, a estrutura se automantém, porque o cálculo estrutural está em cima dela. Então o que acontece? Por que hoje a gente está batendo numa tecla de ensinar o sistema construtivo modular? Porque é simples, isso não é material que se aprende na faculdade. Começamos agora, há uns anos para cá, numa parceria, como foi acontecido no passado com a UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá com o professor Francisco Casanova, onde ele se empolgou tanto com a brincadeira da modularidade do solo cimento,
que ele, como professor universitário, começou a construir casa, dar consultoria, vender projetos, dar suporte. E é isso que está acontecendo agora. Nós colocamos essa live com o arquiteto Silvio Júnior e com o engenheiro Rodrigo Braga, para que vocês conheçam profissionais realmente treinados e habilitados, que possa dar suporte para o seu engenheiro, para o seu arquiteto, para não ter erro. Vamos falar na obra do futuro. Gente, em 1998, quando eu fiz o projeto Cajuru, eu fiz com o dinheiro de 100 casas, 485 casas. Aquilo foi bater lá na Unesco, e a Unesco, junto com o Craterre da França, deu como a casa do futuro, a casa do ano 2050. E diga de passagem, até hoje não tem nenhuma para substituir. Porque existem diversos métodos legais, mas nenhum deu vida para a casa. Nossa casa tem pulmão, ela respira. E isso daí é uma coisa que o profissional tem que passar a conhecer, porque ele não vai vender uma casa por ser uma casa comum. Quando ele apresentar num book como foi feita a casa, qual é a função da casa, porque a casa não é mais moradia, a casa agora é qualidade de vida. E o legal é que daqueles furos do brasileirinho ou do solo cimento, essas câmaras que ele forma, ele tem um grande poder térmico, porque o calor não passa, bate na bolsa do ar e sai no furo lá em cima. O acústico, porque o barulho, quando ele bate com a vibração, com as ondas, ele vai e sobe. Isso nós temos em diversas ilustrações nossas. E aí ainda nós temos a questão seguinte, a umidade, que é o maior de todos. Então, por que o pessoal não tem comprado o sistema construtivo modular? Porque não tem divulgação em massa. O que nós estamos fazendo hoje é fortalecendo isso nessa parceria. Porque muitos clientes meus compram a minha máquina, constroem a sua casa e sequer domina a situação para poder dar uma aula para o consumidor final como nós estamos dando hoje. Então a ideia dessas lives que nós estamos criando no Grupo Aguilar, a pessoa não tem noção do quanto grande que é isso daí, tá? Porque a partir da expansão do Grupo Aguilar, que nós tivemos com a Saara, deixando de ser a palavra indústria, mas fortalecendo num portal de informações, é que a gente se tocou que não adianta você fazer uma casa perfeita e guardar para você. E muitas vezes, por falta de conhecimento, os furos estão desobstruídos, passa pela canaleta, passa... Quando chega na laje, por ignorância e desconhecimento, o cara placa a boca do furo. Consequentemente, o que acontece? Perdemos todas as vantagens, né? Então, essa é a missão nossa da nossa live, tá? Então, gente, acompanhe a gente pelas novas respostas que são dadas, tá? Que são as dúvidas e soluções dentro do nosso programa Ideias e Negócios, tá? Francisco, muito obrigado pela sua participação. E vocês aí da telinha, muito obrigado pela sua participação. Curta nossos vídeos e siga nossas redes sociais para os próximos vídeos.